Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Essa semana eu fui provocado por uma colega da rede estadual, colega que trabalha aí como supervisora, né? Um grande abraço para você, supervisora Karina, mãe da Laura, nossa aluna aí na rede estadual de ensino. Um grande beijo para você, Laura. E estávamos conversando aí sobre as atribuições do professor de apoio e também as atribuições do professor regente de aulas e do professor regente de turma. Imagina essa relação em sala de aula, até onde o professor de apoio pode ir, qual é a função do professor de apoio, qual que são as atribuições do professor de apoio. Mas antes vamos definir aqui o que é professor de apoio, né? Aquele professor que presta uma atividade extremamente relevante e que agora, né, em função dessa suspensão das convocações na rede estadual de ensino, em função da DPF 915, tem causado aí um grande desconforto nos servidores, na medida em que nós não sabemos como que ficaremos aí com essa suspensão das convocações, levando em consideração o aluno portador de necessidade especial e que depende deste profissional, esse profissional qualificado, capacitado, que fez aí pós-graduação, graduação em educação especial, inclusiva, e que está preparado para atender aquela necessidade especial. Nós sabemos aí que a rede estadual tem recebido, a rede pública em geral tem recebido alunos com necessidades especiais e que esses alunos eles têm sido matriculados na rede regular de ensino, a chamada inclusão, que eu não vou entrar aqui nessa definição, por ser um tema muito abrangente, muito complexo. Nós vamos hoje nos ater aqui à atribuição do professor regente de aula e sua relação com o professor de apoio. Do professor regente de turma, aquele que ministra as aulas para o primeiro ou quinto aninho dos anos iniciais do ensino fundamental, e também sua relação com o professor de apoio no ambiente escolar, na sala de aula. Porque esta temática, pessoal, ela está aqui exatamente na resolução 4256, ela que foi publicada em 2020 e que vai instituir as diretrizes para normatização e organização da educação especial na rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais. Então, de cara, nós temos uma normatização. Se você perguntar para mim, você vai falar assim, Tancredo, mas a lei maior não é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Bom, lá também trata sobre educação especial. Também não, ela é fundamental. Ela, na verdade, é a mãe das normas aí da educação. Nós temos a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas em Minas Gerais, nós criamos aí uma resolução de número 4256 de 2020, que eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa fazer o download e ler agora essa importante diretriz para normatização e organização da educação especial na rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais. Mas antes de começar aqui a nossa apresentação, vamos falar um pouquinho aqui sobre o artigo 2º, porque ele vai definir o que é educação especial. E está aí na tela para vocês essa pequena leitura, né? Essa modalidade de educação escolar transversal a todos os níveis, anos de escolaridade e modalidade de ensino, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e também altas habilidades superdotação. Tancredo, todo aluno portador de necessidade especial tem direito a um professor de apoio? Bom, pessoal, quem vai definir é a Superintendência Regional de Ensino através das suas equipes. E, obviamente, protocolado, provocado pelo gestor escolar, pelo pai, pela mãe. A gente tem visto aí muitas informações chegando, né? Inclusive equivocadas, dizendo que todo aluno com necessidade especial tem direito a professor de apoio. Não é verdade. Nós temos aí algumas situações específicas que justificam aqui
a contratação do professor de apoio. E aí a gente entra numa outra questão, né? Afinal de contas, quem é esse professor de apoio importante, né? Nesse processo de aprendizagem, nesse processo de decodificação da linguagem do professor regente de aula, regente de turma, para a transmissão dessa informação e, obviamente, aí da aprendizagem do aluno portador da necessidade especial. Esse professor de apoio, se nós pegarmos essa resolução aqui, no seu artigo 9º, vai tratar aqui de importantes atribuições. No item 1 está citando aí, ó, qual que é a atribuição maior? Ó? Eliminar em colaboração com o regente. Então você vê que o professor de apoio é um colaborador. Não existe hierarquia entre o professor regente de aula e regente de turma com o professor de apoio. Não há hierarquia, preciso deixar isso claro. Há colaboração. Mas quem vai transmitir esse conhecimento para o aluno na sala de aula é, sem dúvida nenhuma, o professor regente de aula e regente de turma que tem essa atribuição importante, porque ele vai ministrar a sua aula e essa codificação, ou melhor, essa decodificação será feita através de adaptações de materiais pelo professor de apoio ao aluno, veja bem, em colaboração com o professor regente de aula e regente de turma. Portanto, pessoal, o primeiro ponto está dizendo aí, ó, eliminar em colaboração com o regente de aula, regente de turma, as barreiras que podem obstruir a participação plena e efetiva do estudante com deficiência nas atividades escolares em igualdade de condições com demais estudantes. Então nós estamos pensando aqui no âmbito da escola, mas vamos pensar nos espaços escolares? Nós vamos pensar na escola, por exemplo, e aí o diretor de escola ele é fundamental, porque tendo ali um aluno com necessidade especial, às vezes você tem uma rampa onde o aluno ele acessa até a quadra de futebol, porque vamos pensar aqui no professor de educação física, ele vai ali desenvolver uma atividade, não tem uma rampa para o aluno acessar a quadra de futebol. Não tem ali, por exemplo, uma rampa para o aluno chegar até a biblioteca. Não tem uma rampa, por exemplo, ou mesmo um banheiro especial para o aluno ali ser atendido. Porque ele tem que ocupar todos os espaços escolares junto com a coletividade. O aluno ele não pode ser tirado da sala de aula. Ele não pode ser tirado ali, por exemplo, esse aluno vai ficar ali naquele espaço reservado porque nós vamos ali tentar fazer umas atividades diferenciadas. Isso pode acontecer? Pode, mas não pode ser transformado em regra. Porque a regra é o aluno ficar na sala de aula. Quando o aluno sai de sala de aula, você está excluindo, você está causando uma exclusão. O aluno está perdendo atividades importantes na sala de aula. Então o ideal é que ele fique ali na sala de aula junto com o professor colaborador, o professor de apoio, até porque o professor está ali absorvendo o conteúdo, atendendo ali as demandas do professor principal, vamos dizer assim, né? Não que o professor de apoio seja um professor secundário, mas um colaborador. E o professor principal, digo principal no sentido de dizer que tem alguém ali naquele momento, naquele horário, ministrando aulas. E é a responsabilidade desse professor transmitir o seu conhecimento, o seu saber, mediando ali a aprendizagem com seus alunos, com todos os seus alunos, inclusive o aluno especial. Por isso, todos os alunos de educação inclusiva. Então, esse primeiro item aqui ele é importante. Você vê que ele é abrangente, porque a gente não pode também pensar só na questão das relações que acontecem na sala de aula entre o professor, regente de aula, regente de turma e também o professor de apoio, sem lembrar que lá fora também nós temos espaços coletivos que devem ser adaptados para que esse aluno possa se fazer integrante naquela coletividade. Isso é importante estar falando isso para vocês. Vamos discutir o segundo item aqui, o segundo ponto, que é trabalhar em colaboração. Reparem que nós já temos a segunda vez aqui a palavra colaboração. Esquece essa lógica de hierarquia.
Ah, eu que mando aqui na sala de aula, eu que mando, você vai fazer o que eu quiser. Eu que estou defendendo aqui a diretriz pela qual você estabelecerá uma conexão com o seu aluno. Não, gente, é colaboração. Colaborar significa sinergia, significa andar de mãos dadas, significa transformar aquele conhecimento, levar ele até o aluno de uma maneira que esse aluno possa absorvê-lo da melhor forma. Essa que é a grande questão. E o professor de apoio também tem que entender que o professor que está ministrando aula, vou chamar aqui de professor principal, ele está ministrando aula ali, ele tem outros alunos também. Então você entende como que é importante a função do professor de apoio? É extremamente importante, pessoal. E ele tem que estar bem com todos os colaboradores, com todos os seus professores principais. Ele tem que estar ali na sala acompanhando. Aí, Tancredo, mas o aluno hoje não foi à aula. É muito comum, né? Às vezes o aluno tem necessidade especial, ele não vai naquele momento na sala de aula, ele não vai naquele dia para a escola. E aí o professor de apoio, o que ele faz? Ele junta as malinhas, vai lá para a biblioteca, vai para um ambiente especial. Não que isso esteja errado, tá certo, pessoal? Mas o ideal era que ele ficasse na sala de aula, sim, acompanhando todos os conteúdos. Sabe para quê? Porque depois ele vai ter que pegar isso e passar para o aluno que não foi. Ou então que esta colaboração, que este processo de colaboração entre o professor principal, o regente de aula, a turma, e depois eles possam conversar, dialogar para falar assim, olha, hoje nós fizemos ali algumas atividades e as atividades foram dessa forma, está aqui o plano, está aqui as atividades que eu desenvolvi e agora você faça a adaptação necessária para que amanhã, quando o aluno chegar, ele possa acompanhar. Mas o ideal, do meu ponto de vista, tá, pessoal, é que o professor fique na sala de aula acompanhando as atividades regulares, mesmo na ausência do aluno. Porque só assim ele vai perceber o que aconteceu ali para poder transmitir essa informação para o aluno. Importante, dica que a gente está dando aqui para vocês. Tem regra, Tancredo? Olha, eu vou dizer que não. Tem bom senso. Eu não gosto muito de bom senso no que diz respeito, mas também a gente tem que abrir também a nossa mente, porque, caso contrário, a gente vai ficar fadado a elaborar um projeto, né, que não vai funcionar dentro da instituição de ensino. Então, eu prefiro pensar dessa forma. Às vezes as pessoas, elas querem regras. Bom, a regra está aqui, ó, a resolução está aqui. Mas em nenhum momento a resolução está falando determinamos, faça isso, deverá. Ela está falando pelo contrário, está falando colaboração. Regime de colaboração é isso, é construir junto um caminho, né, ou uma ponte para que possamos atravessá-la com sabedoria, chegar lá absorvendo a maior parte aí desse conhecimento elaborado. Nós temos aqui no item 2, vamos continuar lendo aqui, que está assim, ó, trabalhar em colaboração com o regente de turma e também com o regente de aula para planejamento dos recursos de acessibilidade dos estudantes com base no planejamento de aula dos regentes. Acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, nós podemos passar para o ponto 3. Atuar na escola como multiplicador do conhecimento acerca de metodologias de ensino da educação especial, tecnologias assistivas e comunicação alternativa. Bom, o professor regente de aula e regente de turma, talvez, ele não tenha feito uma educação inclusiva, educação especial. Então é muito importante que o professor de apoio, ele possa, na instituição de ensino, multiplicar esse conhecimento acerca dessas metodologias de ensino da educação especial, tecnologias assistivas e também comunicação alternativa. Por isso que essa colaboração é tão importante. Zelar pela aprendizagem dos estudantes públicos da educação especial. É bom estar sempre dando um retorno para a equipe pedagógica. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre a construção, a elaboração do PDI, que é esse Plano de Desenvolvimento Individual. Acho que vale a pena acompanhar esse vídeo aqui, informações importantes para todos vocês. Participar também de reuniões e capacitações promovidas pela Secretaria de Educação, sempre que convocados. Lembrando que o professor de apoio cumpre o módulo 2, pessoal. Então ele deve participar ativamente
de todas as decisões, de todas as reuniões, de capacitações promovidas pela Secretaria de Educação. Nós temos aí a Escola de Formação da Secretaria de Educação, que oferece cursos. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma chamada aqui, porque nós temos recebido sempre da metropolitana, das nossas superintendências regionais de ensino, que nós estamos fazendo um vídeo geral aqui, informações sobre capacitações, cursos, plenárias, atividades aí no YouTube, na escola de formação, sempre envolvida nessa chamada educação especial. Por isso que é tão importante você participe dessas reuniões, participe também dos conselhos de classe, até para que você possa colocar de uma maneira geral ali o conhecimento absorvido ali pelo aluno. É importante você desenvolver isso. Lembrar que o PDI ele está sempre em mudança, ele nunca pode ser cópia do ano anterior, porque se você copiar o PDI, não houve desenvolvimento nenhum. Qual que é o sentido do professor de apoio? Qual que é o sentido dessa mediação do conhecimento? Se não houve. Então o PDI ele é um projeto que está sempre em construção, vai ter que fazer ele diariamente. Todo dia você vai ter uma percepção nova do seu aluno, né, pessoal? Nós vamos discutir também essa questão do quantitativo, né? Porque hoje a rede estadual de ensino, ela fala que o professor de apoio ela tem que atender até 3 alunos. Eu acho isso aí um pouco sem lógica, né? Vamos dizer assim, pesado, porque dependendo da situação, da necessidade real do aluno ali, fica muito difícil o professor de apoio, mesmo com auxiliar de serviço, que não tem a técnica, vamos dizer assim, mas está ali ajudando, mas fica pesado, não é fácil para o professor de apoio, que às vezes precisa de um atendimento eficaz, de um atendimento especial para aquele aluno. E dependendo da situação dos 3, fica muito difícil. Você tem, por exemplo, um autismo moderado, leve, ou às vezes um aluno ali que precisa de tomar uma medicação, obviamente acompanhada ali pelo médico, pelos pais que estão presentes na instituição. Às vezes, normalmente os pais são muito presentes, os pais desses alunos portadores de necessidades especiais. Eles são muito participativos, mas ali deixa de medicar, você sabe dessas estratégias aí, não é? Então é muito importante participar dessas reuniões, estar sempre ali atuando. Registrar todas as adaptações realizadas para o estudante. Isso é importante, estar sempre conversando com a família, trazendo a família para perto da escola, convocando sempre, convidando para vir, para ficar um dia ali na escola. Eu sei que é mais difícil, mas está sempre conversando. Agora, vamos falar um pouquinho também, pessoal, aqui sobre as atribuições dos professores regentes de aula e também regentes de turma. Está aqui no artigo 8 dessa importante resolução, pessoal. Então vale a pena a gente acompanhar aqui. O professor regente de aula, ele terá, e o regente de turma, que assumir o compromisso com a diversidade e com a equalização de oportunidades, privilegiando a colaboração, olha para você ver, pessoal, colaboração, cooperação de todos os estudantes na sala de aula. Então nós temos o professor regente de turma e regente de aula, que está atuando ali com esse compromisso com a diversidade, com as diferenças, e tentando dar a todos oportunidades iguais, apesar das diferenças. Isso é muito importante. Privilegiando sempre a colaboração e a cooperação de todos os estudantes na sala de aula. Utilizar também a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e o Currículo Referência de Minas Gerais, que são documentos importantes e que falam muito sobre educação especial, sobre educação inclusiva. Há uma diferença, tá, pessoal? Nesse planejamento pedagógico, e também na avaliação dos estudantes públicos da educação especial. A gente vê, às vezes, os professores regentes de aula fazendo as provas, e aí o professor de apoio, ele faz uma adaptação na prova. Isso é importante demais, por isso tem que ter sinergia, tem que conversar. Então faz a prova não é igual, pessoal. A prova do aluno especial, ela é de acordo com a necessidade do aluno. Às vezes você tem uma prova que
um aluno de baixa visão, por exemplo, uma prova aumentada, né? Então é uma prova diferente mesmo. Ela é muito diferente das outras provas, mas a essência ali é a mesma. Não foge da essência, porque você está avaliando aquele conhecimento que foi ministrado em sala de aula, mas a adaptação, a decodificação feita pelo professor de apoio, ela é fundamental nesse processo. E para isso, esses dois instrumentos, que é a BNCC e também o currículo referência de Minas, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Outra importante estratégia, né? E aí também é uma determinação da secretaria, sim, nós falamos de determinação, que é a construção do Plano de Desenvolvimento Individual, o PDI, em conjunto, pessoal, com o especialista da educação básica. Olha aí o supervisor sendo chamado para essa responsabilidade, que é de construir o PDI junto com o especialista. Poucas vezes, viu? A gente vê ali o especialista, ou eu estou equivocado, participando desse processo de construção, né, de elaboração do PDI. Fantástico, porque para você pedir o professor de apoio, você sabia que passa pelo especialista? Você sabia que para a gente pedir professor de apoio para um aluno, ele tem que passar obrigatoriamente pelo supervisor? Então, não podemos dizer que o supervisor é apático em relação a esse processo. Ele não está enxergando nada, ele está preocupado com tanta coisa na escola, é indisciplina, é mãe de aluno, é reunião de pais, é reunião de módulo 2, é elaboração do projeto político-pedagógico, né? É a GID, né? A gestão de desenvolvimento, a Fundação de Desenvolvimento Gerencial. Então nós temos muitas preocupações dentro da instituição de ensino, mas o especialista, ele não está deixando de perceber essas coisas. Ele não é apático, como eu mesmo disse. Então esse processo de construção do PDI passa pelas mãos do supervisor, porque nós só conseguimos o professor de apoio graças a um documento, a um relatório pedagógico que é feito junto com o relatório médico e que é anexado, inserido ali, de acordo com as orientações da equipe da Secretaria de Educação, que atuam nas superintendências regionais de ensino, no CIMAD. Essas informações são inseridas ali, né? Então é importante demais a função do especialista. Então, o inciso 3 aqui, ele fala isso, olha, o especialista ele é fundamental nesse processo. Então nós já temos 3 colaboradores aí. Olha a cooperação, pessoal. Professor regente de aula, que ministra História, Matemática, Geografia, todos os conteúdos curriculares. Nós temos o professor regente de turma, que trabalha com os alunos do 1º ao 5º ano. Nós temos também aí o supervisor, o especialista da educação, fundamental. Já falamos do diretor da escola, que diz respeito, por exemplo, às adaptações físicas, né? E aí também vou incluir o vice-diretor, toda a equipe, né? O professor de biblioteca, PEUB também, fundamental na mediação da leitura. O professor eventual, que eventualmente vai para a sala de aula, também tem que estar preparado para essa função, né? Porque ele vai substituir o professor na sua ausência, então ele tem que estar preparado, porque vai ter um aluno ali, autismo, altas habilidades, superdotação, né? E aí nós temos essa série de questões que nós temos que... Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que esse documento fala o seguinte, olha, todos têm que estar preparados para essas mudanças. Todos nós temos que estar preparados para isso. E aí, continuando aqui no item 4, temos aqui, ó, trabalhar em parceria com os professores do atendimento educacional especializado, disponibilizando o plano de aula antecipadamente para planejamento dos recursos de acessibilidade de estudantes. Então, você vai pegar o seu plano de aula, nós já falamos sobre isso, passa para o professor de apoio. Vocês estão fazendo isso? Passando o plano de aula para o professor de apoio, para que ele possa ali se apropriar. Você está vendo por que é importante o professor de apoio, na ausência do aluno com necessidade especial, assistir, estar na sala de aula junto com o professor? É importante que ele vá, que ele sente, que ele participe, que ele converse, que ele dialogue com o professor, que ele perceba aquele ambiente escolar. Como que é a sala sem o aluno com necessidade especial? Como que é a sala ali com o aluno participando ali, entende? Os alunos sentem falta desse aluno, perguntam por que ele não veio hoje. É importante, né? E para encerrar aqui, no item 5, nós temos aqui, ó, zelar
pela aprendizagem dos estudantes públicos da educação especial comum com a diretriz do professor de apoio. E aí, pessoal, o processo de ensino-aprendizagem do estudante público de educação especial, ele é de responsabilidade dos professores regentes de turma e também dos professores regentes de aula, em colaboração com o professor do atendimento educacional especializado. Às vezes o pessoal fala assim, Tancredo, muitas vezes o aluno da educação especial, ele sai de sala de aula, ele pode sair de sala de aula? Olha, gente, não é o ideal. A gente sabe que tem alguns casos em que sai, porque senão, dependendo da situação ali do aluno, né, às vezes ele precisa realmente de sair para fazer uma atividade no ambiente externo da escola, lembrando que todos os espaços da escola são espaços de aprendizagem, todos esses ambientes podem ser utilizados como espaços de aprendizagem, e aí você tira o aluno de sala ali por algum momento, está um pouco mais agitado em função de medicação ou ausência de medicação, e aí o que você faz? Você está ali participando, mas a tendência é que você leve esse aluno para a sala de aula e que ele possa ficar, porque aí sim educação inclusiva. Nós não podemos excluir o aluno da coletividade. Se você tira o aluno da sala de aula, fica às vezes dias sem frequentar a sala de aula. Às vezes ele vai para a biblioteca, fica ali na biblioteca, fica ali na sala de recurso, ou fica na sala de informática. Por muito tempo o aluno está perdendo aula. Então é importante lembrar, mas pode ir para a biblioteca? Pode, mediante apresentação de algum projeto, sempre em parceria, com comunicação com a família, com a equipe pedagógica, a supervisão. Mas o ideal é que realmente o aluno fique na sala de aula. E a gente sabe que isso não tem acontecido, pessoal. E aí nós não estamos fazendo a educação de inclusão. Nós estamos excluindo o aluno. É importante passar isso para vocês. Ah, Tancredo, mas é difícil. Olha, gente, há situações em que nós podemos realmente perceber não tem condição de ficar com o aluno na sala de aula e há momentos que a gente pode ficar tranquilamente, né? Essa que é a grande questão aí no momento. Mas esse documento, essa resolução, que é a resolução 4256, é uma resolução que tem que ser lida por todos vocês. Nós já falamos aqui que a educação especial ela é para todas as modalidades e níveis de ensino. Então você vai pegar anos iniciais, ensino médio, anos finais do ensino fundamental, que está ali no meio, intermediário. Todas essas modalidades nós teremos alunos com necessidades especiais, bem como professores de apoio. Um outro ponto importante aqui, o canal da educação não poderia ficar de lado, é em relação ao artigo 27 da resolução sobre educação especial. Porque ele vai falando que nós podemos matricular até 3 alunos na escola comum, sendo autorizado um professor para até 3 estudantes matriculados no mesmo ano de escolaridade e frequência na mesma turma. Eu não vou questionar, eu não vou criticar, eu gostaria que vocês que são professores de apoio, coloquem aí nos comentários qual é a sua percepção para o artigo 27 da resolução. Se é possível trabalhar com 3 alunos ao mesmo tempo ali, numa mesma turma, você dá suporte, fazer adaptações, ser esse professor moderador, mediador, né? Não moderador, mas mediador da aprendizagem, a fazer adaptação, cuidando do aluno, banheiro, aquela coisa toda. Nós temos aí também autorização para contratar um ASB de apoio, mas a técnica quem tem, obviamente, é o professor de apoio. Esse é um ponto importante. E outra questão também polêmica, né, que tenho escutado aqui muito no canal da educação, tenho lido aqui os comentários, em relação ao concurso público. Haverá concurso para professor de apoio? É uma demanda, então, que eu deixo aqui para a Secretaria de Educação e eu acredito que não, tá, pessoal? Eu acredito que não, porque apesar da importante função, da relevância da função do professor de apoio, acho que a Secretaria entende como um professor eventual, como professor de tipo PEUB, professor de uso de biblioteca, embora sejam questões extremamente distintas, né? Muito diferentes uma função da outra, não há que se comparar. Mas eu estou falando que, essencialmente, eu acredito que a Secretaria de Educação não vai fazer concurso para educação especial. Talvez seja mais fácil se ela utilizar o seu próprio professor efetivo, aqueles graduados ou pós-graduados em educação especial, e serem aproveitados nessa área, assim como
são utilizados aí para as extensões, né, de carga horária. Muito bem, hoje o vídeo tratou especificamente sobre educação especial. Nós trabalhamos um pouquinho o artigo 8º, o artigo 9º, o artigo 8º falando sobre as atribuições diretrizes dos professores exercentes de aula e o artigo 9º falando aí sobre as diretrizes em relação ao atendimento dos professores da educação especial. Diretrizes importantes essas aí. Falamos também aqui, pessoal, sobre o conceito de educação especial e, claro, citamos aqui o público da educação especial no artigo 3º da Resolução 4526 de 2020, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa contribuição do canal de educação no tocante à educação especial. Um grande abraço para você. Vamos fazer mais vídeos sobre educação especial. Deixo aqui o meu abraço para todos os professores da educação especial no estado de Minas Gerais. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. E quero deixar também um abraço para todos os colaboradores, para todas as equipes nas diversas superintendências regionais de ensino que atuam com educação especial. Pessoal reduzido, mas uma equipe extremamente competente. Um grande abraço para vocês. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.